Bem-vindo ao canal Escatológico. Bom, pessoal, coloquei algumas publicações na aba Comunidade, né? E aqui pretendo fazer a análise do que eu coloquei e também aqui análise de um ou outro comentário, ok? Então vejam só, eu quero ler um texto bíblico que fala a respeito do domínio mundial. E quem tem esse domínio? Quem possui esse domínio, não é? É Deus, pessoal. Vemos aqui em Daniel capítulo 2. Eu recomendo muito vocês lerem esse capítulo inteiro, ok? Porque fala justamente daquele sonho de Nabucodonosor a respeito daquela estátua, né? E dos reinos do mundo. Então estamos aí vivendo a parte final desse sonho, ok? Então é isso que está ocorrendo. Então temos aí, né? Estamos aí vendo os dedos da estátua. 10 dedos, né? Então se era uma estátua normal, tinha 10 dedos, né, 5 dedos em cada pé, ok? E então esses dedos representam justamente essa confederação de nações que falamos aí a respeito dela, né, dessa confederação de 10 nações, supernações, no vídeo anterior. Falamos aí no vídeo, não no vídeo anterior, mas no vídeo aí que comentei sobre as eleições americanas e a nova ordem mundial. Então diz lá bem claro, né, que os dedos dos pés eram em parte de ferro e em parte de barro. Assim, por uma parte o reino será forte e por outra será frágil. Ok? Então, essa confederação de nações, tudo isso que os homens estão aí forjando para a implementação da nova ordem mundial, né, será aí na verdade, um reino que não terá estabilidade. Então, eles gostam muito da aparência, né? Então apresentam aí, eles vão aparentar que é um reino que vai durar muito tempo, né? Então, como o Reich, daquele sujeito lá, o canalha da Alemanha, né, iria durar 1000 anos, né? E foi pouco tempo. De 1933, quando ele chegou ao poder, até 1945, né? Então foi aí 12 anos de atuação demoníaca sobre a Terra. Então assim é esse reino, ok? Então ele não se mistura, né? O barro e o ferro, eles não se misturam. Então, não se ligarão um ao outro, assim como o ferro não se mistura com o barro. Então eles vão tentar aí, né? A gente já sabe o plano deles, ok? Então, Daniel 2, 21, a partir do 20, né? Daniel 2, 20, falou Daniel dizendo: seja bendito o nome de Deus de eternidade a eternidade, porque dele são a sabedoria e a força ou o poder. Então, Deus é que domina, ok? E ele governa as nações. Então, podemos ficar aí tranquilos, né? Porque sabemos aí qual será o fim
desse reino que eles estão querendo implementar, e eles vão implementar, isso é profético, né? Eles vão implementar essa nova ordem mundial, que será por fim destruída pelo próprio Deus Todo-Poderoso. Ele muda os tempos e as estações, ele remove os reis e estabelece os reis. Ele dá sabedoria aos sábios e conhecimento aos entendidos. Ele revela o profundo e o escondido, conhece o que está em trevas e com ele mora a luz. Então vejam só, pessoal, eu estava aqui, né? Eu coloquei, vamos ver aqui. Então eu coloquei essa imagem aqui na aba comunidade, ok? E esse David Spengler, ele é ele faz parte da teosofia, tá? Já pesquisei aqui sobre ele. É um dos expoentes do movimento da Nova Era, ok? Que mistura aí todo tipo de ocultismo, né? Mistura o cristianismo, o ocultismo, todo tipo de coisa, né? Então, a Nova Era é uma das peças do quebra-cabeça profético que tem a ver com a religião, né, da nova ordem mundial, ok? É uma religião ecumênica, ok? Mas na verdade ela adora Satã, é luciferiana, ok? Então ele diz assim, ó, né? Isso aqui eu procurei, né? Fiz uma pesquisa para ver se ele realmente tinha dito isso. Por enquanto não achei, tá? Mas pela pesquisa, mediante a pesquisa que fiz sobre ele, com certeza é bem possível, ok, que ele tenha dito isto mesmo, tá? Ninguém entrará na nova ordem mundial a menos que ele ou ela faça uma promessa de adorar a Lúcifer. Ninguém entrará na nova era a menos que ele ou ela faça uma iniciação luciferiana. David Spengler, diretor da Iniciativa Planetária, Nações Unidas, maçom, membro da Lucis Trust, luciferiano declarado. Tá? Nova Era e Maçonaria Exposed. Então, né, ele é um dos fundadores, aí, um dos divulgadores, expoentes da Nova Era. Tá? A maçonaria, nós sabemos, né? Se você for estudar mesmo, tá? Ela tem ligação com Lúcifer, tá? Um dos maiores expoentes da maçonaria, né? Ele disse o seguinte, que a adoração a Lúcifer é o objetivo da maçonaria. E esse expoente da maçonaria se chama Albert Pike, que foi general confederado durante a Guerra de Secessão nos Estados Unidos. Ele também foi um dos fundadores da Ku Klux Klan. Sim, aquela mesma Ku Klux Klan que perseguia negros, queimava cruzes. Então, uma coisa, sabe, que eu sempre me perguntei, como é que brasileiro se enfia nesse negócio de maçonaria? Né? Sendo que somos um povo miscigenado. E o maior expoente da maçonaria mundial é esse Albert Pike, fundador da Ku Klux Klan. Certo? Então vejam só que existe, né? Em 1901, eles inauguraram esse monumento aqui, certo? Em homenagem a Albert Pike. Tá aí. A maçonaria fez isso. Tá? O fundador da Ku Klux Klan. E ele que é o sujeito que escreveu uma carta para Giuseppe Mazzini, o fundador da
máfia italiana falando a respeito da Terceira Guerra Mundial, ok? Eu vou deixar o link aí para um vídeo, um dos primeiros vídeos do canal a respeito desse assunto. E vejam só, vejam isso aqui. Tá? Fala assim, vejam, que é congressista americana Eleanor Norton exige a retirada da estátua de Albert Pike. Então essa estátua existe, pessoal, tá? Existe uma estátua nos Estados Unidos, né? Eu acabei de mostrar para vocês que ela ainda está lá, vejam só, tá? Existe uma estátua aí de Albert Pike, ok? Depois eu vou deixar o link aqui dessa reportagem aqui, tá? É o próprio site da maçonaria, tá? Vou deixar aí para vocês. E ele era um racista, tá? Um racista, certo? E por incrível que pareça, você aí, maçom brasileiro, né, sem saber, está aí a prestar homenagem ao racismo, ok? Representado aí por um sujeito desse, tá? E nós sabemos, né, que existem, na verdade, duas maçonarias, tá, pessoal? Eu creio que já fiz vídeo sobre isso também. Vou procurar para ver se coloco aí também na descrição. Então, se você for pesquisar sobre esse sujeito que teria falado, né? Esse David Spengler, que teria afirmado que ninguém vai entrar na nova ordem mundial, a menos que adore Lúcifer, né? Você vai ver aqui coisas a respeito dele. E tem na Enciclopédia Britânica. Então, o sujeito é importante, vejam só. Tá? Tá aí, ó. Ele é um dos fundadores, o maior expoente defensor do movimento da nova era. Agora, a outra publicação na Guia Comunidade foi essa aqui que eu achei bem interessante. Deixa eu clicar aqui, ver se abre. Eu peguei aqui no Subliminar, eu creio que foi no Instagram, viu? Aí ele fala a respeito da gematria, né? Cabala, 77 anos, colocado na data de 7/11/2020. O número da chapa 330. Se você dividir por 2020, né? Se dividir por 666. Não, deixa eu ver o que ele fez aqui, pessoal. Calma aí. Bom, então é o seguinte, vamos ver aqui. Se você dividir 2020, ó, a chapa, o número da chapa do cara aí, do Biden, o Biden, é 30.330. Se você dividir 2020 dividido por 666, olha o que vai dar aqui, pessoal. Então vamos fazer aqui, tá? 2020, ok? Dividido por 666.
Agora vamos ver aqui o que vai dar. Vejam só. 30,330. Então vejam só como eles escondem, né? Esses caras aí, os Illuminati, eles se comunicam, como nós já sabemos disso. Quem estuda esse assunto já está careca, né, de saber isso. Eles se comunicam mediante números, né? São pitagóricos, então os números eles têm poder de alavancar acontecimentos, ok? E aí, vejam só, Biden, né, fala aqui. O Biden, ele tem 77 anos, né? E o 11, nós já sabemos que o 11 é muito importante para os Illuminati, né? Que significa o 11º chifre, que é o anticristo. Que a nova ordem mundial pretende, antes de mais nada, criar, né, esse anticristo, gerar a geração do anticristo. 77, aí tem o 11, né? E sempre que você multiplica um número qualquer por 11, ele vai ganhando força, tá? Se você somar aqui 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, vai somar o número 13, que é justamente, né, somando a data dá 13. Vou ajeitar aqui porque no celular não tem. Somando a data, vou colocar aqui, teríamos o número 13. Que é o número da rebelião contra Deus. Então, tudo está vinculado, tá? Então, vamos ver aqui o que o de Paulo Zimmermann falou. Então, o Tales falou assim, ferrou, né? Ferrou não, meu irmão. Eles estão, sob o juízo de Deus, né? Esses caras aí, eles acham que são todo poderosos, né? Leia o Salmo 2, que você vai compreender que eles não têm poder algum. Aí o de Paulo Zimmermann falou, por achismo, o governo da besta é Roma papal, o anticristo é o Papa. Todos os papas que já teve, inclusive nos dias de hoje, por ser um líder religioso político que lidera o Vaticano, aquela pequena cidade-estado que tem influência mundial. Bom, eu não acredito que o Papa seja o anticristo. Ele é o falso profeta. O papado é uma excrescência, né, espiritual. Então é algo assim, mas que precisa existir, porque tem que cumprir a profecia. Tá? Então eu respondi a ele assim, do papado surgirá o falso profeta e o Vaticano já realizou acordo com a China comunista. Na verdade, o quadro profético é como um quebra-cabeças. Cada peça vai sendo forjada, depois testada e finalmente a peça que se encaixa passa a fazer parte do quadro final. Pode ser descartada ou utilizada conforme a conveniência dos que a utilizam. Mas o quadro completo só saberemos no final. Certos que Deus é quem determina o quadro final, pois Ele é quem a tudo e todos governa. Então, podemos ficar tranquilos, ok? Que Deus está, como dizem, Deus está no comando, né? É um clichê, mas é uma verdade, ok? Agora vejam só que a respeito desse tema do anticristo, eu quero ler para vocês um texto interessante, tá? Sobre a besta que sai do mar, né? O mar é o quê? Em Apocalipse 13:1, João se põe de pé na areia do mar e ele observa o mar, viu o mar, né? E é do mar que surge a besta. Do mar é que surge a besta. Deixa eu me organizar aqui.
E eu pus-me sobre a areia do mar, e vi subir do mar uma besta, que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre os seus chifres 10 diademas, e sobre as suas cabeças o nome de blasfêmia. Então esse mar é o mundo agitado da política. Muitos comentaristas concordam com isso, que é o mundo conturbado da política. E nesses tempos atuais aí a gente tem visto que está muito mais conturbado esse mar. Então as multidões também, né? A massa de pessoas, e a besta surgirá justamente daí, ok? Então eles estão querendo produzir justamente essa figura, né? Gerar essa figura do anticristo. Então vamos ver aqui. Prestem atenção, pessoal. Prestem atenção. Os intérpretes disputam sobre se o anticristo será a besta saída do mar ou a besta saída da terra. E se é a mesma personagem identificada no 2º capítulo da 2ª epístola aos Tessalonicenses. Em espírito e ação geral, ambas podem ser identificadas com a figura daquele capítulo, mas o mais provável é que ali haja uma alusão específica à besta saída do mar, pois parece seu poder maior, recebendo a ajuda e a exaltação conferidas pela outra. A besta saída do mar parece que será uma figura política, ao passo que a outra será uma figura religiosa, um falso profeta, que na minha concepção é justamente o Papa, certo? O Papa, cujo nome, esse nome já é blasfemo, né? E nós vemos pelas atitudes aí agora desse atual Papa jesuíta, né, que ele não veio para brincar. Ele mesmo se referiu a ele como sendo o Papa do fim dos tempos, o fim do mundo, Papa do fim do mundo, né? Então, essas bestas feras vieram agora, né, estão agora, né, com sede de sangue e poder, ok? Por que é que você acha que esse atual, né, líder religioso romanista não fala nada contra a perseguição aos cristãos? Se liga, cara, né? Deixa de ser trouxa. A outra besta será uma figura religiosa, um falso profeta, o João Batista do Anticristo. Alguns intérpretes, porém, preferem pensar que a segunda besta é que será o Anticristo. O ponto não é muito importante. Haverá uma figura política de grande autoridade militar, um ditador mundial, mas que governará especificamente uma federação de 10 nações, a qual servirá de trampolim para seu domínio mundial. Cremos que essa figura será o anticristo, mas haverá um seu ajudante, que fará a propaganda do anticristo, e esse ajudante será a besta saída da terra. Então, bom, ele diz aqui uma coisa que eu não concordo muito. Ele fala assim: também é provável que terra, provável, né? Neste caso, aponte para a nação de Israel, ao passo que o mar alude às nações gentílicas. A primeira besta, pois, será produto das nações, o maior e mais horrendo pagão de todos os tempos. A segunda será produzida por Israel, sendo largamente proclamada como se fosse o Messias ou Cristo, porquanto será considerada como um grande profeta. Bom, aí eu não concordo. O Papa ele já possui poder político, né? E Apocalipse fala ali da Babilônia, cidade assentada sobre 7 montes, não é? Que vai perseguir, né,
vai perseguir os crentes da grande tribulação. Então aqui eu discordo dessa visão dele, ok? Não é só porque está escrito, pessoal, que você tem que concordar, ok? Né? Então a gente pode realmente, num bate-papo aqui, simplesmente, olha, discordo da sua posição, da sua... Né? Tem gente aí que é pós-tribulacionista, eu sou pré-tribulacionista. É a minha posição, meu entendimento. Ok? É meu entendimento. Agora, eu já estudei todas as vertentes, né? Inclusive lá no seminário, eu estudei a fundo isso aí. E eu decidi ser pré-tribulacionista. Agora tem aí o pessoal pós-tribulacionista fica xingando os pré-tribulacionistas de hereges. Né? Há um ponto aqui, a gente tem que esclarecer que heresia diz respeito. Por exemplo, o cara que nega a divindade de Jesus, esse é herege. Ok? Ele é herege. Ele não pode ser considerado um cristão. Herege. Ok? Então, o outro lá que nega o nascimento virginal de Cristo, herege, certo? Então eles não se coadunam com a sã doutrina revelada nas Escrituras. Agora, eu sou pré-tribulacionista, o outro é pós-tribulacionista, o outro é preterista. Isso não é heresia. Isso é uma opinião a respeito da interpretação, né, relacionada à escatologia. Nada a ver com heresia, ok? As predições dos místicos contemporâneos, então ele fala muito, né, desses místicos, você precisa ler, né, para entender aqui a terminologia do autor. É necessário ler os primeiros capítulos do primeiro volume, ok? Não vamos nos deter nisso. As predições dos místicos contemporâneos indicam que um indivíduo do estado de Nova York, nos Estados Unidos da América, agirá como uma espécie de João Batista do Anticristo. E esses místicos afirmam que o Anticristo já está vivo. O seu João Batista espalhará sua fama por toda parte, por intermédio dos meios de comunicação em massa. Parece-me que essa será, entretanto, uma terceira figura. Essas questões são obscuras, porque ainda não começaram a cumprir-se para que as possamos entender. Então é justamente isso aqui, pessoal. Tá? Uma característica, tá, da palavra profética é justamente isso. É que nós temos que aguardar os acontecimentos para ver o que se encaixa dentro deste... Qual a peça que se encaixa dentro deste quebra-cabeças, ok? Há muita disputa, naturalmente, quanto aos símbolos usados acerca de ambas as bestas, e nada de dogmático dizemos sobre isso. Confiamos, porém, que quanto mais se aproximar o tempo, mais o futuro definirá as coisas. Há aqui uma trindade satânica. O próprio Satanás, a besta saída do mar e a besta saída da terra. Ou então essa trindade poderá ser formada pelo João Batista do Anticristo, a besta saída do mar, a besta e a besta saída da terra. O certo é que o texto que ora consideramos deixa claro que o papel da besta saída da terra será apoiar e promover a causa da besta saída do mar. Aí ele diz, não devemos ver nisso o Papa, conforme tem dito alguns intérpretes protestantes, e sim uma nova forma de apostasia que terá seu falso Cristo. Aí eu já discordo dele de novo, e que quase certamente receberá o apoio de várias denominações cristãs apóstatas, bem como o apoio de Israel como nação. A besta saída do mar seria o anticristo. Em favor dessa ideia, poderíamos asseverar os seguintes fatos. Essa besta virá em seu próprio nome, conforme foi predito acerca do anticristo, segundo se lê em João 5,43.
A segunda besta, porém, promoverá a primeira e não a si mesma. O trecho de Apocalipse 16:13 fornece-nos a trindade ímpia, o dragão, a besta e o falso profeta. Um profeta fala em lugar de outro, e não por si mesmo. E o profeta, neste caso, definidamente é a segunda besta, dando a entender que se tratará de um subordinado. De maneira alguma poderíamos atribuir tal subordinação ao anticristo, apesar de que poderíamos atribuir tal coisa aos anticristos secundários, personagens satânicos de menor envergadura. Então ele vai falando, né, que justamente que nós estamos caminhando para a revelação desse líder ímpio, que vai ser o pior de todos, né, que já existiu. Então vamos acompanhar aí os eventos e sempre comparando-os com a palavra profética, ok? Essa palavra aqui que nunca muda, ok? Que ela é mais atual do que o jornal de amanhã, ok? Fica a dica. Obrigado por assistirem ao canal Escatológico, melhor do que TV aberta. Fica a dica de novo. Então, pessoal, o monumento que eu mostrei a foto, que foi erguido em 1901 em homenagem ao general Albert Pike, foi demolido em Washington por manifestantes, né? Porque ele era um racista, certo? Então quem conhece a verdadeira história sabe que ele foi um dos fundadores da Ku Klux Klan. O presidente Donald Trump tweetou sobre o abuso, né? Bom, não vamos entrar no mérito aqui, né? Se eles estão corretos em derrubar isso aqui, mas de certa forma, pessoal, lá em Washington é uma cidade maçônica, né? Então os prédios todos foram construídos de modo a obedecer determinados números, graus, entendeu? E para que ficasse bem patente o domínio da maçonaria sobre os Estados Unidos da América, ok? Então essa estátua aí, ela foi queimada, ok, pessoal? E Albert Pike, ele era um confederado e ele era racista, fundador da Ku Klux Klan, certo? E grande expoente maçônico e também Illuminati, ok?